Slide de revisão, N2 de eletrônica, parte 2. Sobre amplificadores. Os amplificadores operacionais têm basicamente três funções, pode ser usado para três atividades. Como amplificador, ele aumenta a amplitude do sinal que ele recebe. Como um comparador, como está sendo usado no carrinho que vocês estão montando para tomar uma decisão, ou como osciladores, que vai servir de uma referência para um determinado sistema que precisa de algo que oscile frequentemente. Seu esquema básico, tá aqui a figura que representa ele. Tem uma entrada inversora, uma entrada não inversora, pontos de alimentação e a saída. Aqui esse texto você pode acompanhar no slide que descreve esses terminais do amplificador. Basicamente, então, se ele está usando, o sinal está chegando na entrada inversora, olha só como é que vai acontecer então o sinal de saída. O sinal de saída é invertido. Se ele teve aqui um sinal de entrada que estava no semiciclo positivo e depois passou para o negativo, na saída vai ter justamente o oposto. Isso se o sinal, a fonte do sinal está conectado na entrada negativa, que é a entrada inversora. Aqui, o sinal conectado na entrada não inversora, a saída se mantém da mesma forma da entrada em relação aos semiciclos, porém essa saída é amplificada. Nos dois casos a saída é amplificada, porém se a entrada está na entrada inversora vai inverter, se está na entrada não inversora não vai inverter a polaridade desse sinal. As características deles, para se aproximar do amplificador ideal, ele teria que ter impedância de entrada infinita, impedância de saída nula, ganho de tensão infinito, resposta de frequência infinita e insensibilidade à temperatura. Essa impedância de entrada infinita significa, na verdade, que tem uma grande resistência na entrada. Significa que não vai consumir uma grande corrente. Então, um pequeno sinal, chega a entrar nele e vai ser amplificado. Impedância de saída nula é que ele não vai limitar a saída dele. É uma impedância, na verdade, é uma resistência baixa na saída. Ganho de tensão infinito significa que ele vai realmente amplificar, aumentar essa tensão. Porém, esse ganho tem um limite na tensão de alimentação do amplificador. Resposta em frequência infinita significa que ele poderia responder para todas as frequências, graves, médias e agudas, da mesma forma. Insensibilidade à temperatura é que ele não sofreria influências da temperatura. Na realidade, ele vai sofrer um pouco, pode sofrer um pouco dessa influência. Existem frequências também não atingidas, mas essas são as características do amplificador ideal. Identificando mais uma vez entrada inversora, entrada não inversora e a saída do amplificador nesta simbologia. Aqui na configuração básica do funcionamento desse amplificador, por exemplo, se eu tiver uma tensão de 4,75 mV na entrada não inversora e uma tensão de 4,8 mV na entrada inversora, como será a saída? Ele vai respeitar essa fórmula aqui, V0, VO aqui na verdade, de out da saída, é o valor do ganho que multiplica a diferença entre os valores dessas duas tensões de entrada. Então, qual que vai vencer?
substituindo aqui, ó, supondo um ganho de 100 mil, substituindo os valores das entradas. Então na saída vai aparecer uma tensão de menos 5 volts, ou seja, as entradas foram positivas, a saída foi negativa, então ele tá o sinal da entrada inversora venceu, né? Essa conta foi mais considerável, e a saída saiu um sinal de 5 volts, muito maior do que os milivolts da entrada, porém negativo, invertido. Então o amplificador de tensão tem um ganho associado ao seu uso. Esse ganho pode ser expresso também como uma relação entre a tensão de entrada sobre a tensão de saída. Existem diferentes formas de ligar esse amplificador. Uma delas é sem realimentação. O que é que significa sem realimentação? Significa que não houve um sinal que veio da saída para retornar para a entrada. Não existe uma conexão da saída retornando para a entrada. Então, esse modo, sempre que você vê isso, ele está considerado sem realimentação ou em malha aberta, tá? Isso é utilizado com circuito comparador. Nesse caso, olha só como muda aí o desenho. Houve um caminho da saída para uma das entradas. Como esse caminho da saída para uma das entradas chegou na entrada mais, se diz que é uma realimentação positiva. E malha fechada, houve um caminho de realimentação do sinal de saída. O que é que mudou desse modelo para esse modelo? Aqui a realimentação é negativa. O caminho, o sinal da saída passa por RF e chega aqui na entrada negativa. Esse modo de operação é o mais importante dos circuitos de amplificadores operacionais. Também é um modo de operação em malha fechada, porém com resposta linear, ganho controlado. Esse é um dos mais utilizados. Ok? Bom, o que é que o amplificador operacional vai oferecer na saída? Uma tensão. Porém, essa tensão está limitada à tensão de alimentação do amplificador. Se por acaso a relação entre essa comparação dos sinais de entrada for maior, o cálculo, né, der um valor de tensão maior, se diz que ele está saturado, tá? Nós vamos ver um exemplo prático disso mais à frente, porém nós já sabemos que ele só pode fornecer até a tensão de alimentação dele. Como assim? E destacando, ó, essa tensão de alimentação é mais ou menos, tá? V mais ou V menos. Dentre os modos de conexão, vamos destacar aqui o comparador não inversor, tá? Com VR nula. Então, uma das extremidades, no caso aqui a inversora está aterrada, seria o zero, e eu vou comparar esse sinal de entrada. Se o sinal de entrada for maior que zero, quem que eu tenho na saída? Um V mais, o valor da alimentação positivo. Se o sinal de entrada for menor que zero, quem que eu tenho na saída? O V menos da alimentação. Ok? Então, um gráfico que representaria este comportamento, essa conexão aqui, comparador não inversor, seria esse aqui, ó. Quando o sinal de entrada Vin é maior que zero, quem que eu tenho na saída? V mais. Quando o sinal de entrada Vin for menor do que zero, quem que eu tenho na saída? V menos. Então, observe o desenho, a regra e o gráfico. Você precisa ser capaz de relacionar essas três informações, tá?
para identificar qual gráfico, qual a regra está equivalendo a qual desenho de amplificador, tendo as diferentes conexões. Essa é a primeira opção, comparador não inversor. Estou comparando um sinal com o outro, esse sinal está errado, logo eu estou comparando com o zero, e aí vem a regra. V de entrada foi maior ou menor que zero, a saída vai corresponder então a mais V ou menos V, de acordo com o valor da tensão de entrada. O que é que mudou agora desse em relação a esse? Aqui nós tínhamos não inversor, agora um comparador inversor. O que é que mudou? A tensão de entrada está entrando na entrada inversora. Logo, a regra vai ficar: se o V de entrada for maior que zero, o que é que vai acontecer com o V de saída? Inverter, ó, menos V. Se o V de entrada for menor que zero agora, o V de saída vai ficar positivo. Olha aqui no gráfico. Eixo X, V de entrada. Se o V de entrada é maior que zero, inverte, V de saída fica V menos. Se o V de entrada for menor que zero, o que é que vai acontecer na saída? Inverte, V mais, ok? Nesta configuração agora, um comparador não inversor com um VR maior que zero. O que é VR? V de referência. Eu não estou mais ligando este terminal no terra, que seria o zero. Existe uma tensão aqui de referência. Então ele já inicia com o que a gente chama de offset, ó. Então a tensão aqui para ele iniciar. Como é que vai ficar a regra então? Se o V de entrada for maior que a referência, daqui a referência, o V de saída vai ser o V mais. É isso que está acontecendo no gráfico. Vamos ver lá. O V de entrada maior que o V de referência, saída V mais. E a outra situação, se o V de entrada for menor que o V de referência, então a saída será negativa. É isso que está acontecendo no gráfico. V de entrada menor que o V de referência, saída V menos. Ok? E nessa situação, eu também tenho um V de referência, mas esse V de referência agora está chegando no positivo e a entrada está na negativa. Logo, a saída é invertida em relação à entrada. Se o V de entrada é maior que o V de referência, logo a saída é menos V. Está acontecendo no gráfico, vamos ver, ó. V de entrada maior que VR. V de entrada maior que VR, saída V menos. Se o V de entrada for menor que VR, o que é que acontece na saída? V mais. Vamos ver lá no gráfico. V de entrada menor que o V de referência, tá aqui. O que é que está aparecendo na saída? V mais. Esta aqui é a configuração do amplificador inversor. É amplamente utilizado, um dos mais utilizados. E o que é que a gente precisa levar em consideração aqui? Eu quero saber quem é a saída. Esta saída vai depender desse valor de resistência, desse valor de resistência e da tensão de entrada, seguindo essa relação. V out é igual a menos RF sobre R1 vezes VI, tá? Aqui RF, RI. Amplificador não inversor. O que é que mudou aqui então? O V-in está chegando na entrada não inversora. Muda a fórmula. V-out vai ser igual a, abre parênteses, 1 mais RF sobre RI vezes o V de entrada. Ok? Essa configuração, seguidor unitário, fornece um ganho unitário sem inversão de polaridade, possui a mesma amplitude e polaridade de fase da entrada. O circuito atua como isolador de estágios, reforçando correntes e caçador
de impedância. Então, o V da saída é igual ao V da entrada, fazendo só um papel de isolação entre os dois. Por exemplo, agora nessa configuração, onde o Vin está chegando na entrada negativa. Então, esse aqui é um amplificador inversor, tá? Tá na configuração de inversor. Lembrando aqui a fórmula do inversor, essa aqui. E olha só o que ele deu: RF e RS. Então, como é que fica essa equação dados esses valores de RF e RS? Substituindo, tem-se o seguinte: o valor da saída é igual a menos 2,5 vezes o valor da entrada. O que vai acontecer agora? Nós já sabemos a regra do funcionamento deste amplificador inversor em função das duas resistências. Presta atenção na alimentação dele, ó. Mais 15, menos 15. Mais 15, menos 15. Certo? O que ele pede agora no próximo item? Se o valor da entrada for 2 volts, qual vai ser o valor da saída? Fácil, vamos aplicar aqui nessa fórmula. Com os 2 volts aplicados na fórmula, a saída ficou menos 5 volts. Está coerente? Sim, porque ele é inversor. Então, se entrou positivo, sai negativo. Entrou 2 volts, saiu 5 volts amplificado. No item C, está entrando agora menos 5. Quando entra menos 5, o V0 é de 12,5. Ok? Então, menos 5 e 12,5 para cada um desses dois casos. Próximo passo é o D aqui, ó. Vamos colocar uma entrada de 8 volts. Presta atenção o que vai acontecer. Substituindo na fórmula, 8 vezes menos 2,5, o que aconteceu? Ó? A saída ficou com menos 20 volts. E essa situação é a situação de saturação. Por quê? Porque o máximo que ele pode fornecer é o da tensão de alimentação. Superou a tensão de alimentação, eu digo que está em saturação. E qual vai ser o valor da saída? É o máximo que ele pode dar. Tá? Então ficou menos 15 volts. Porém, existe aqui, então, deve existir uma faixa, né, em que ele receba as tensões de entrada para não saturar o máximo. E aí essa conta aqui está fazendo isso. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o V0 como 15. Depois o V0 como menos 15 na fórmula que a gente já conhece. Isso vai nos dar quais os limites positivo e negativo de tensão de entrada para que ele trabalhe sem saturar. O máximo da tensão que eu posso entrar. Ok? É a mesma fórmula, só está reorganizada. Quando o V0 aqui for 15 volts, nosso VS vai ser menos 6. E quando o V0 for menos 15 volts, nosso VS vai ser 6. Então a faixa para esse amplificador funcionar sem saturar é de menos 6 volts a 6 volts na sua entrada. Outra situação. Agora, o sinal de entrada está na entrada positiva, então esse aqui é um amplificador não inversor. Mesmo procedimento, vamos analisar, certo? Segundo as novas equações para esse modelo, o que acontece quando tiver 2 volts na entrada, menos 4,5 e quando tiver 6 volts. Vamos lá? Então, a equação do amplificador não inversor é essa aqui, tá? V0 igual a RF mais RS sobre RS vezes a tensão do sinal aqui. Substituindo os valores das resistências, nós vamos ter aqui a fórmula geral desse caso, né, que é em função das resistências, é que a tensão de saída é 3 vezes a tensão de entrada. No item A, no item B, se a tensão de entrada é 2 volts, saída 6. No item C,
Se a tensão de entrada é menos 4,5, tensão de saída menos 13,5. Aqui, ok, tá? Não saturou. Porém, se a tensão aqui, ó, substituir o valor da entrada for 6 volts, o que é que vai acontecer? O V0 pelo cálculo seria 18. Mas ele não pode dar esse 18, porque a alimentação dele é menos 15 mais 15. Então se diz que ele está em saturação. E a tensão que vai aparecer na saída é 15 volts. Vamos também descobrir a faixa, tá? Para que ele funcione sem saturação. Então eu forço aqui a minha tensão de saída em 15 volts, jogo na fórmula, vou encontrar aqui um V de sinal de 5 volts. Forço o V de saída em menos 15 volts, substituo na fórmula, vou encontrar o V de saída menos 5 volts. Então a faixa para que esse modelo de amplificador funcione sem saturar, que é saturar, exigir mais do que ele poderia, né? É de menos 5 a mais 5 volts. Sobre reguladores, é preciso entender que esse componente eletrônico, ó, é bem semelhante a um transistor, né? Se você olhar e não ler esse nome, você pode pensar que é um transistor, mas na verdade ele tem os terminais dele têm outras funções, né? Entrada, terra e a saída. No caso aqui do LM78XX. E esse componente ele se encaixa aqui, ó, tá? CI regulador. Nós temos aqui o esquema de retificação, onda alternada de alta amplitude, 127 volts, passa pelo transformador a baixa essa amplitude, tá? Pode ser o nosso caso para chegar aqui, por exemplo, um carregador de pilha, de baterias. O que é retificar? Tirar esse semiciclo negativo. Então, após a retificação que é feita com diodos, a forma de onda vai ficar assim, ó, toda positiva, porém pulsante. O objetivo é chegar na forma mais CC possível. Depois dessa forma de onda pulsante, vai passar por um filtro. Quem é o filtro? Capacitor. Mas, mesmo passando pelo capacitor, essa forma de onda continua aqui com um ripple de tensão, ou seja, uma variação de tensão, tá? Não ficou ainda contínuo puro. Para que ele fique contínuo puro, aí sim vem esse componente que a gente está falando agora, que é o regulador de tensão. Além de diminuir esse ripple consideravelmente, ele tem outra característica, que é, se variar na entrada, ele vai manter a saída constante, tá? Então, durante todo esse processo, se houve uma variação de tensão aqui no transformador primário, essa variação vai ser refletida para o secundário. Essa variação vai ser refletida após o retificador. Essa variação vai ser refletida também para o capacitor. Mas o regulador de tensão, mesmo que varie um pouco aqui a sua entrada, ele deve manter constante aqui a saída, tá? Forma de onda contínua. Era alternada, passou para ser contínua, o mais que linear possível pelo uso do regulador. Então ele mantém a tensão de saída constante, estabilizada, mesmo havendo variação de tensão na entrada ou na corrente de saída. Aqui outro esquema que também nos remete, né, ao retificador. Lembrando as etapas, né, transformador. O que é que o transformador faz? Nesse caso, abaixa a tensão, porém no secundário continua tendo uma onda alternada. Preciso passar pelo retificador, torna tudo um semiciclo positivo no retificador. Filtro apresenta os capacitores, ó, mas essa onda, forma de onda, pode ter um ripple de tensão. E o regulador agora faz a parte dele no controle, né, dessa tensão. Então teremos uma tensão de entrada não regulada, passando pelo regulador uma tensão de saída regulada. Esse componente eletrônico pode ser de dois modelos, o 78XX e o 79. Então, se há necessidade de tensão positiva,
usamos o 78. Se a necessidade da saída tensão negativa, usa o 79xx. Tá aqui a aparência desse componente, tá? Se é o 78, a entrada está no pino 1, pino do meio GND e o pino 13 é a saída. Nós estamos usando no projeto carrinho 7805, tá? Observando essas conexões. Se for o 79, seria então o primeiro pino o GND, o do meio a entrada e o terceiro pino a saída. Aqui alguns exemplos desse tipo de componente, tá? Seja ele positivo ou negativo. Tensão máxima a aplicar na entrada até 35 volts, 40, né? Alta tensão. E a tensão regulada de saída, ó, ele consegue manter essas tensões de saída, tá? Mesmo mediante uma entrada aqui de uma alta tensão. Outra característica, né, que geralmente aparece nos datasheets do regulador de tensão, é a presença desses capacitores, né, que servem para desacoplar a entrada e a saída para evitar oscilações de alta frequência, certo? Então esses capacitores seriam bloqueando as frequências, né, para não interferirem no funcionamento, aqui no caso do 7805. Um exemplo rápido, prático, só para mostrar que o regulador série, né, quando eu digo regulador série, esse transistor, né, está em série com a carga. Está aqui a carga, então ele está em série. Para ele funcionar da forma devida, né, está aqui então um diodo Zener na base. O que é que o diodo Zener tem? A característica dele, manter constante uma tensão. Então dessa forma, mantendo constante essa tensão e fazendo análise das malhas, mesmo que varie aqui o Vin, o transistor nessa configuração consegue manter aqui a tensão estabilizada na carga. Se o transistor está em paralelo com a carga, logo nós temos um regulador paralelo.